Meditação. A fé católica, sacrificada no altar do ecumenismo. São Pedro Canísio viveu de 1521 a 1597, nascido em Nimega, Holanda, foi o primeiro jesuíta da província alemã da Companhia de Jesus. É considerado pela Igreja como o segundo mais importante apóstolo da fé católica na Alemanha, após São Bonifácio. Foi apelidado Martelo dos Hereges, pela clareza e eloquência com que criticava as posições dos cristãos não católicos. Foi canonizado e proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XI em 1925. Nesta belíssima profissão de fé, Canísio manifesta sua firmeza na fé católica, sua adesão inquebrantável à Igreja de Roma e ao Sumo Pontífice, seu rechaço frontal do protestantismo e a disposição a dar sua vida pela fé católica. Assim reza a profissão de fé do santo e douto jesuíta. Professo diante de vós a minha fé, Pai e Senhor do céu e da terra, Criador e Redentor meu, minha força e minha salvação, que desde os meus mais tenros anos não cessastes de nutrir-me com o pão sagrado da vossa palavra e de confortar o meu coração. A fim de que eu não vagasse, errando como as ovelhas, transviadas que não têm pastor, vós me congregastes no seio de vossa igreja, colhido me educastes, educado continuastes a me ensinar com a voz daqueles pastores, nos quais vós quereis ser ouvido e obedecido, como em pessoa pelos vossos fiéis. Confesso em alta voz para minha salvação tudo aquilo que os católicos sempre acreditaram de bom direito em seus corações. Abomino Lutero, detesto Calvino, amaldiçoo todos os hereges. Não quero ter nada em comum com eles, porque não falam nem ouvem retamente, nem possuem a única regra da verdadeira fé proposta pela Igreja, una, santa, católica, apostólica e romana. Uno-me, em vez disso, na comunhão, abraço a fé, sigo a religião e aprovo a doutrina daqueles que ouvem e seguem a Cristo, não apenas quando ensina nas Escrituras, mas também quando julga pela boca dos concílios ecumênicos e define pela boca da cátedra de Pedro, testemunhando-a com a autoridade dos padres. Professo-me também filho daquela Igreja romana que os ímpios blasfemos desprezam, perseguem e abominam como se fosse anticristã. Não me afasto de nenhum ponto de sua autoridade, nem me recuso a dar a vida e derramar o meu sangue em sua defesa. E creio que os méritos de Cristo podem obter a minha salvação e a de outros somente na unidade desta mesma Igreja. Professo francamente com São Jerônimo de ser unido com quem é unido à cátedra de Pedro e protesto com Santo Ambrósio seguir em todas as coisas aquela Igreja romana que reconheço respeitosamente com São Cipriano como raiz e mãe da Igreja Universal. Confesso esta fé e doutrina que aprendi ainda criança, confirmei na juventude, ensinei como adulto e que agora, com minha força débil, defendi. Ao fazer esta profissão, não me move outro motivo senão a glória e honra de Deus, a consciência da verdade, a autoridade das Sagradas Escrituras, o sentimento e o consenso dos padres da Igreja, o testemunho de fé que devo dar aos meus irmãos e, finalmente, a salvação eterna que espero no céu e a felicidade prometida aos verdadeiros fiéis. Se acontecer de eu vir a ser desprezado, maltratado e perseguido por causa desta minha profissão, considerá-lo-ei uma graça e um favor extraordinários, porque isto significa que vós, meu Deus, me destes a ocasião de sofrer pela justiça e não quereis que me sejam benevolentes aqueles que, como inimigos declarados da Igreja e da verdade católica, não podem ser vossos inimigos. No entanto, perdoai-os, Senhor, porque instigados pelo diabo,
e cegados pelo brilho de uma falsa doutrina, não sabem o que fazem ou não querem saber. Concedei-me, contudo, esta graça, de que na vida e na morte eu renda sempre o testemunho autêntico da sinceridade e fidelidade que devo a vós, à Igreja e à verdade, que não me afaste jamais de vosso santo amor e que esteja em comunhão com aqueles que vos temem e guardam os vossos preceitos na Santa Igreja Romana, a cujo juízo, com ânimo pronto e respeitoso, eu me submeto e toda a minha obra. Todos os santos triunfantes no céu ou militantes na terra, que estáis indissoluvelmente unidos ao vínculo da paz na Igreja Católica, mostrai a vossa imensa bondade e rezai por mim. Vós sois o princípio e o fim de todos os meus bens. A vós sejam dados em tudo e por tudo louvor, honra e glória, sempiterna. Amém. Fonte: Padre Benigno Hernandes Montes, 1936 a 1996, livro São Pedro Canísio, autobiografia e outros escritos. Disse o padre Emanuel, ainda no século XIX, sobre o aparecimento do Anticristo, que usará um falso profeta para dominar também pela religião. Diz ele: o Anticristo apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade das religiões, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Dirá aos budistas que é um Buda, aos muçulmanos que Maomé é um grande profeta. Talvez até irá dizer em sua hipocrisia, como Herodes, seu precursor, que quer adorar Jesus Cristo. Mas isso não passará de uma zombaria amarga. Malditos os cristãos que suportam, sem indignação, que seu adorável Salvador seja posto lado a lado com outras seitas e mestres. Nos ensina um grande santo e doutor da Igreja, Santo Agostinho, dizendo: o erro não tem direitos. Hoje, sob o falso pretexto do amor ao próximo e do desejo de uma unidade artificial ilusória, a fé católica é sacrificada no altar do ecumenismo e põe em perigo a salvação das almas. Os erros mais gritantes e a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo são colocados em pé de igualdade. Como podemos ser gratos pelos dons espirituais e teológicos recebidos através da Reforma, enquanto Lutero manifestou um ódio diabólico pelo Sumo Pontífice, um desprezo blasfemo pelo santo sacrifício da missa, assim como uma recusa da graça salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele também destruiu a doutrina eucarística, negando a transubstanciação, desviou as almas da Santíssima Virgem Maria e negou a existência do purgatório. Não, o protestantismo não trouxe nada ao catolicismo. Ele arruinou a unidade da cristandade, separou nações inteiras da Igreja Católica, mergulhou as almas no erro, colocando em perigo sua salvação eterna. Nós, católicos, queremos que os protestantes retornem para o único rebanho de Cristo, que é a Igreja Católica, e rezamos por esta intenção. O cardeal Burke denuncia a intercomunhão entre católicos e os hereges luteranos. Diz o cardeal: este é um sacrilégio, é um dos pecados mais graves, é um dogma católico romano irreformável, que somente aqueles que acreditam que Jesus Cristo está realmente presente no pão e no vinho consagrados são capazes de receber a Sagrada Comunhão, disse o cardeal Raymond Burke. O cardeal do Vaticano disse que São Paulo deixa claro que se a pessoa receber a comunhão e não reconhece o corpo de Cristo, come sua própria condenação. Este é um sacrilégio. É um dos pecados mais graves. Ninguém pode vir a receber a Santa Eucaristia se não acredita que a hóstia que está recebendo, apesar de que se pareça com pão, tem gosto de pão e cheiro de pão, é realmente o corpo e sangue de Cristo. Apenas a pessoa que crer nisso
pode se aproximar do Santíssimo Sacramento, pode vir a receber a Sagrada Comunhão. Ou realmente a Sagrada Hóstia é o corpo e sangue, alma e divindade de Cristo, ou não é. E se assim for, oferecer o sagrado a alguém que não crer é o mais grave dos pecados. Por isso nós não convidamos a receber a Sagrada Comunhão aqueles que não acreditam na presença real. Em primeiro lugar, por respeito para com nosso Senhor Jesus Cristo e respeito pela realidade da Eucaristia, mas também o respeito pelas pessoas, e convidá-los para receber algo que eles não acreditam é um grande sinal de desrespeito ao Senhor e faz um grande dano às almas daqueles que são convidados. Isto é simplesmente assim. Por exemplo, tomemos a crença luterana clássica. Eles não têm essa ideia sobre a Sagrada Comunhão, que há um tipo de presença moral de Nosso Senhor durante sua celebração da liturgia. No entanto, quando a liturgia termina, esses pães que são usados, e eu uso o termo pão deliberadamente, porque eles não são o corpo de Cristo, são colocados de volta em uma gaveta para outro momento. Para nós, uma vez que as hóstias que foram colocadas no altar são consagradas, se transubstanciam no corpo e sangue de Cristo e se guardam no sacrário para os enfermos e moribundos, para a nossa adoração e para a posterior comunhão dos fiéis. Essas hóstias devem ser tratadas como se fosse a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós, concluiu o cardeal Raimund Burke. A morte do heresiarca Lutero foi relatada com base em fontes seguras da história no livro do padre Júlio Maria Lombardi, que leva o título O Diabo, Lutero e o seu protestantismo, no capítulo 11, número 4. A descrição faz lembrar da sentença de Santo Agostinho que dizia: como foi a vida, assim será a morte. Escreve o padre Júlio. Lutero morreu, mas o papado não. O papado não morre. Lutero falecera, vitimado por um ataque de apoplexia fulminante, proveniente talvez da ingestão dos alimentos e bebidas ingeridos no derradeiro banquete. O pretenso reformador da igreja morrera como vivera, como um trivial gastrônomo. A medida da justiça divina estava repleta, e aquele que em vidas se intitulara uma peste para o Papa, e que ao morrer seria sua morte, foi apenas a peste da seita fundada por ele, em cuja história representa uma negra mancha. O seu desaparecimento não foi a morte do Papa, mas a desgraça espiritual de seus sectários. A mão justiceira de Deus havia prostrado aquele que durante tantos anos o blasfemara, na pessoa de seu representante visível na terra. Lutero já estava na eternidade, excomungado, herege, apóstata, sacrílego, levando às mãos tintas de sangue e tendo a alma envolta em rancores ao Papa e à Igreja de Cristo. Escreve padre Júlio Maria Lombardi. Lembrando que a Santa Sé Apostólica autorizou no dia 14 de janeiro de 2014 a abertura do processo de canonização do padre Júlio, que recebe agora oficialmente o título Servo de Deus. Uma só é a Igreja de Cristo. Não existem várias, apenas uma. Enquanto os próprios protestantes assumem que as congregações a que pertencem são meras fundações humanas, nós católicos cremos firmemente que a Igreja Católica é de instituição divina e que nenhuma das fragilidades e dos pecados dos homens pode macular a sua santidade real, concreta e visível nos sacramentos e na doutrina e na vida de seus santos. E cremos que esse organismo vivo existe e continuará a existir até o fim dos tempos, porque,
As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rezemos a Divina Mãe com a recitação do solene rosário para implorar o auxílio dela nas presentes angústias da Igreja. Acenda-se, pois, por toda parte o ardor por esta oração, com a finalidade precípua de alcançar a santa unidade. Nada poderá ser mais suave e mais grato a Maria. Unida intimamente a Cristo, ela deseja, sobretudo, e quer que aqueles que receberam o dom do mesmo batismo, por ele instituído, estejam também unidos por uma mesma fé e por uma perfeita caridade com Cristo e entre si mesmos. Que a Virgem Maria, Rainha dos Corações, nos conserve sempre e atraia a todos para a verdadeira unidade. Apelamos a São Pio X, São Carlos Borromeu, Santo Inácio e São Pedro Canísio, que combateram heroicamente a heresia protestante e salvaram a Igreja Católica. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.